Amazônia, a grande floresta. Exuberância e riqueza por desvendar. Disputada por muitos povos, esta é uma terra que desperta paixões e desafia o homem que quer conquistá-la. Assim era o dia a dia do antigo seringueiro que a borracha produzia, pois esse bravo guerreiro descendo, subindo ladeira e riscando a seringueira para conseguir o seu dinheiro. Heróis conhecidos e anônimos. Gente que escolheu a selva como sua casa e deu a vida por ela. No coração da floresta, uma cidade foi recriada para dar vida a um capítulo importante da nossa história. Palco de batalhas decisivas, Puerto Alonso, no Acre, foi reconstruída especialmente para a gravação da minissérie Amazônia, de Galveza Chico Mendes. Achei que era muito urgente contar essa história, era uma urgência para mim, pessoal, e eu achei que o Brasil tinha que olhar para a Amazônia, e eu espero que essa minissérie resgate esse olhar, que é o fazer com que o Brasil olhe para a Amazônia. Descortinar uma história, uma brasilidade desconhecida, quer dizer, trazer um pedaço do Brasil que as pessoas não conhecem. Vai, Zé, já que você dá uma olhadinha para trás. A galera do outro lado daqui também pode, vai essa daqui, o que você tiver, da margem de cá. Esse mergulho da literatura, dos costumes, né? E principalmente a preocupação de contar bem a história. É a história do estado do Acre e da luta de um povo que desejava fazer parte do Brasil que iremos contar agora. Tempos atrás, quando essas terras eram pouco habitadas, os rios eram a grande referência dos povos que viviam nessas matas. Como todos os rios do Acre até hoje carregam esses nomes indígenas, como Juruá, Tarauacá, Envira, o rio Acre também tinha essa etimologia e chamava, na verdade, Aquiri, mas a versão mais aceita que seria Rio dos Jacarés. E com o início da ocupação dos nordestinos, começou a sofrer uma corruptela. O seringueiro mandava pedir mercadoria para o rio Aquiri. O aviador dele lá em Manaus entendia rio Acri e mandava a mercadoria para o rio Acre. Os índios foram os primeiros a ocupar a região, muito antes da chegada dos nordestinos na segunda metade do século XIX. Na verdade, esses índios estavam no Acre porque já estavam fugindo da conquista espanhola na calha do rio Amazonas. Então eles foram obrigados a subir o rio Juruá, Purus, Acre. Esses índios eles vieram resistindo à conquista espanhola do século XVI. Haviam aqui mais de 50 diferentes etnias indígenas, predominantemente no rio Acre e Purus, índios de língua aruaque, e predominantemente índios de língua pano no rio Juruá. Mas também tinham outros grupos que desapareceram completamente a partir desse processo de ocupação, bem como índios de língua tacana, que migraram para o norte da Bolívia e saíram do Acre definitivamente. A população indígena na Amazônia, existem indícios de que ela existiu aqui há mais de 30 mil anos antes de Cristo, estava aqui. Então, quando esses seringueiros, esses nordestinos chegaram aqui na região acreana, esses povos já estavam aqui. Quando o barco quebrou, eu achei que a gente não chegava nunca mais. Sarará é um passarinho. É um passarinho verde que nem ciançu, viu? Bem verdezinho, do mato, né? Aqui na aldeia Morada Nova são 260 pessoas, entende? Mas nós temos mais 3 aldeias fora daqui da aldeia maior, entende? Então, no total são 620 pessoas.
nossos antepassados, nossos avós cantavam, aí nós aprendíamos. Quando eu vou morrer, aquelas crianças vão aprender. A nossa cultura nunca que se acaba. Já no século XVII, viajantes descobrem a existência de estranhas bolas utilizadas pelos índios e que saltavam quando jogadas ao solo. Foram os índios que ensinaram aos portugueses o manuseio da borracha. Com a Revolução Industrial, a borracha da Amazônia passa a ser requisitada pela nova indústria automobilística da Inglaterra e dos Estados Unidos. As terras do Acre se valorizam pela alta qualidade da sua borracha. Quando se descobre o látex como matéria-prima, né, e fundamental aí para esse impulso da segunda revolução industrial, e aí se entende que então é necessário, e aí é que desperta, né, a Bolívia se dá conta de que estava deixando aquele território à mercê dos brasileiros. E como vai o clima no Acre? Tenso. Por aqui o que se sabe é que os bolivianos estão preparando uma expedição militar de ocupação. E vão por terra. O governo brasileiro não deu autorização para que os navios de guerra trafegassem pelo Amazonas. Orlando, nós não vamos entregar o Acre. Essa inesperada riqueza desperta o interesse pela região e atrai migrantes nordestinos em busca de trabalho. Os índios são expulsos de suas terras para que se abram novos seringais. Os índios seringueiros historicamente viviam em conflito, porque quando a economia da borracha se expandiu na Amazônia, foi sobre territórios indígenas. Então, os seringueiros, a mando dos seringalistas, eles entravam em conflito com os indígenas para ocupar os territórios. Então, você tem histórias impressionantes de o que era chamado aqui no Acre das correrias, que eram o aprisionamento e muitas vezes o assassinato de tribos inteiras para ocupar o território da borracha. Muita correria, coisa que acabava nós, hein? Então, por isso nós passamos para cá, viu? Nós saímos de lá 16 pessoas. Fugimos para poder escapar. Esse território foi demarcado, foi uma luta muito grande. Meu pai e meu avô veio de Gregório e morou em Simpatia, morou em Nova Olinda, morou em São Francisco. Embora o embate entre os imigrantes e os índios tenha sido muito sangrento, né? Várias nações indígenas foram dizimadas, mas os que foram ficando e se adaptando à floresta foram também se adaptando à convivência com os índios e foi ocorrendo uma miscigenação. Mas essa base cultural que foi formada pelo primeiro encontro do cearense com o índio que habitava essas cabeceiras dos rios aqui da Amazônia, ele forneceu um substrato cultural baseado integralmente na vida na floresta. Então nós tivemos que aprender a fazer casa, fazer barco, tirar a alimentação da floresta, tivemos que aprender onde buscar remédio, ou seja, todas as coisas básicas da vida nós tivemos que aprender com os índios. Eu sou paraibano, de Guarabiras, eu tenho 68 anos e tenho 64 de floresta. O que é da floresta, eu conheço tudo. Na estação do inverno, nas margens do Amazonas, só o nosso Pai Eterno domina a enchente grandona. As enchentes de lascar, elas chegam a penetrar pela Serra Bonitona. E quando dá enxurrada, só se ouve o tururu. Os gritos da saparada canta o canuaru e naquela alegria canta a rã e canta a gi e canta o sato-cuiru. Entra na selva fria o seringueiro valente, sem nenhuma companhia enfrenta a onça e a serpente. Vai para matar todo dia o soldado da borracha, sem parceiro, sem folia, na sua estrada ele marcha. Seus parceiros é a seringueira e o seu quartel a fumaceira onde fuma a borracha. Eu sou amante da floresta desde o tempo de criança. O canto das aves é festa aqui no meu estado da lembrança. Das selvas e das flores lindas, minha lembrança não finda, cada vez mais ela avança. Como eu gosto da floresta. A borracha transforma o Acre numa terra de oportunidades. A ilusão de enriquecimento rápido atrai artistas, comerciantes e trabalhadores de várias partes do mundo. Em termos de dimensão amazônica, o Acre ele é
pequeno perto do resto, mas na realidade o Acre representava 50% da produção de borracha amazônica, né? O mesmo que produzia Pará e Amazonas juntos. Então isso exacerbou uma cobiça muito grande em cima da borracha, que, como dizia o Gilberto Freire, o ciclo da borracha significou um acúmulo de fortuna só comparável aos marajás do Oriente. Além de portugueses e italianos, sírios e libaneses também chegam em massa, aproveitando o súbito crescimento do comércio. Nós conseguimos reunir aqui 8 famílias descendentes: Jalum, Salim, Amin, Safi, Ayashi, Kuri, Farrá e o Mastob. Meu pai é Mohamed, Khalil e Safi. Isso aqui, o comércio dele aqui em Rio Branco, né, em 52. Meu avô, Abraim, um aligó árabe, né? Veio atrás do ouro negro, da borracha. Minha mãe veio com 2 aninhos de idade, casou com um cearense, aí misturou tudo, né? Essa mistura, né, do árabe com cearense, com índio, eu sou acreano. A Bolívia, percebendo o potencial dessas terras, resolve exigir o reconhecimento delas como de sua propriedade. Esta cidade se chamará Puerto Alonso. Quando os bolivianos chegam efetivamente para essa exploração dos seringais, os brasileiros já estavam aqui há mais de 15 anos. E havia uma grande maioria de brasileiros habitando na região. Mas em 1899, no finalzinho do século, vem para cá uma missão boliviana e estabelece aqui próximo uma aduana, que ele chamou de Puerto Alonso, e começa a cobrar impostos sobre a borracha, uma vez que esse era um território efetivamente boliviano. Tão logo se demonstrou que essa ocupação boliviana podia trazer problemas graves, como perseguição de brasileiros, ameaças à propriedade desses brasileiros na região, se organizou então uma insurreição que expulsa pela primeira vez os bolivianos desse território. O rio Acre leva o Amazonas leva o mar, e o mar leva o mundo. O Acre é nosso! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Na fala do Zé, por isso estou aqui, ele chegou, o Zé de Abreu falou diplomata, ele passou pro piano, o Zé tá falando, ele com licença foi lá no junto dele aqui, Zé. O país que vamos criar há de se fundar sobre os princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, da revolução, que nortearam, que comandaram a Revolução Francesa. Bacana. Vamos passar mais uma vezinha? Vamos lá. Após atuar como embaixador na Argentina, o espanhol Luiz Galvez chega ao Brasil. Desembarca no Rio de Janeiro e de lá segue para Belém, onde trabalha no jornal A Província do Pará. Ali, Galvez descobre um acordo secreto entre a Bolívia e os Estados Unidos, a fim de monopolizar a exploração da borracha no Acre. Eu não pude deixar de ouvir. É verdade? Estão negociando as terras do Acre. E na realidade ele toma conhecimento do acordo lá do Anglo-Bolivian Syndicate, né, do acordo corporativo capitalista em torno do arrendamento, da venda do Acre para esse consórcio capitalista. E ele denuncia isso, é público e notório, tem documentação, tem jornais da época com manchetes assim, e ele denuncia isso e daí ele é convidado a ingressar na Junta Revolucionária do Acre, vem aqui, funda a República Independente do Acre. Se não podemos ser brasileiros, também não seremos bolivianos. Se a pátria não nos quer, vamos criar uma pátria. Viva o Estado Independente do Acre. Eu tinha uma impressão a respeito do Galvez muito do lado
picaresco, quer dizer, do lado do Casanova. Mas a partir da leitura do texto da Glória, eu descobri uma pessoa com grandes convicções políticas. Ah, mas como fala bonito. Benza a Deus, benza a Deus. Ele era um diplomata, um homem culto que falava várias línguas e, de repente, também tinha no currículo muitos duelos com maridos por causa de mulheres casadas. Então, toda essa página que não recomenda foi muito utilizada pelos inimigos dele na hora em que ele estava no Acre tentando construir um país. Eu acho talvez uma personalidade muito interessante porque ele é um homem que se supera, que resgata coisas dentro de si. Quando ele se viu diante do momento histórico, ele soube corresponder a esse momento. Pelos registros que nós temos do período dele aqui no Acre, ele efetivamente organizou realmente o território e conseguiu trazer grandes avanços a essa sociedade que até então não tinha nenhuma lei. Então ele começa regulamentando a exploração da borracha para evitar o esgotamento das árvores, ele cria escolas, ele faz correspondências em francês para as principais embaixadas do mundo inteiro, pedindo o reconhecimento do Estado independente do Acre. E segundo os registros históricos, ele já havia, inclusive, elaborado uma Constituição para a República do Acre e tinha marcado eleições diretas para presidente da República. Nesta data em que promulgamos a nossa Constituição, vemos brilhar no horizonte de nossa vida social a auréola fulgurante da liberdade. Galvez começa a enfrentar problemas. Muitos seringalistas preferem obedecer às ordens do governo brasileiro, que, temendo uma crise diplomática, continua a defender a soberania boliviana sobre a região. O senhor está preso, Dom Galvez. Com a expulsão de Galvez, os bolivianos retomam o poder sobre a região, gerando novos conflitos. Depois do Galvez, houve o que se chamou de Revolução dos Poetas. Um grupo de boêmios e idealistas e gente completamente urbana de Manaus toma um barco, ganha um canhão de presente do governador de Manaus que invadem o Acre e tomam Porto Alonso. O canhão! É usar logo o canhão e mostrar para eles o nosso poderio. Uma bala dessa vai botar aquele acampamento pelos ares. E esse é o momento que a gente está fazendo hoje, exatamente essa preparação dessa grande batalha da expedição dos poetas, porque eles tentaram avançar em Porto Alonso. Atirar! Então hoje a gente tem essa tentativa estabanada, estapafúrdia dos poetas, que não dá em nada, eles na verdade tomam uma costa e ainda deixam de presente o canhão para os bolivianos. Atenção! Gravando! Atira! Ok, recarrega todas as bombas. O governo do Amazonas envia então uma nova expedição ao Acre. Desta vez, porém, convoca um militar gaúcho para comandá-la. Naquela época, a Amazônia, o Acre, enfim, Manaus, era a grande promessa de riqueza, novas terras, E ele, como agrimensor, enfim, era um bom campo de trabalho para ele. Ele vai para o Acre, fica um tempo e começa a se envolver, começa a entender politicamente toda a situação do Acre em relação à Bolívia. Então ele é convidado pelos coronéis para comandar uma nova revolução. Um homem que lidera um exército do nada, que consegue arregimentar pessoas para que aquelas pessoas morram por um ideal, é um disciplinador com rigor, mas também tem que ter uma empatia, também tem que ter uma sedução e uma coisa que as pessoas acreditem nesse cara, nesse homem, sigam esse homem para a morte, se for preciso. Gosto de brigar de longe, não. O ataque final termina com a vitória dos brasileiros. É o fim do sonho dos bolivianos de permanecer naquelas terras. E uma conquista cantada em verso e prosa até hoje pelo povo do Acre. Bolivianos, partido e retirada, os brasileiros ganharam a revolução. Bolivianos, partido e retirada, os brasileiros ganharam a revolução.
Durante muito tempo, a borracha brasileira reina absoluta no mercado internacional. Seu comércio gera uma grande riqueza para o país, ainda que concentrada nas mãos de poucos. É um período de euforia econômica e prosperidade. Mas esse período chega ao fim quando empresários ingleses conseguem produzir a borracha a um custo menor em seringais cultivados na Malásia, com sementes levadas da Amazônia. Russians drive for Berlin. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Logo no início da Segunda Guerra Mundial, o Japão se apossa dos seringais ingleses da Malásia, deixando os países aliados sem matéria-prima para a produção de pneus. Os Estados Unidos incentivam o Brasil a retomar a exploração da seringa. Tem início um novo ciclo da borracha na Amazônia. Brazil's Amazonian rainforest brings the fruits of its harvest to the state. Rubber, the Amazon's cash crop. The natives cap miles and miles of trees for their rubber. After all, 40% of Brazil's landmass is tropical jungle, just right for the picking. The latex is cooked, processed into balls, and floated down the river, the only road to market out of the forest. Those 100-pound balls of Brazilian rubber are melted down and made into all kinds of products. Tires for the family station wagon, for Jeeps for our boys overseas, and for automobiles everywhere. Rubber, development, the future. Vargas não tinha muita opção, Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil na época. Quando ele viu que realmente os aliados estavam ganhando a guerra, ele fez os acordos de Washington com os Estados Unidos para produzir 500 mil toneladas de borracha nesse período. O Estado entrou convencendo e tornando obrigatório a ida para a Itália. Aquele que não quisesse ir para a Itália via para o Acre, para outra frente de batalha que era com a Floresta. Tristeza essa é da fortaleza, é os soldados da borracha vão para o Amazonas, fazer borracha para defender nosso Brasil. O estado do Ceará, Marada Nova, que era um município, chamava Marada Nova. Eu vim de lá. Saí de lá, aí já destinado para o Amazonas mesmo, como soldado da borracha. Saí lá em 42, cheguei aqui em 43. Aí fomos coronel bom, Alfredo Vieira Lima, e tudo. Vocês vão ganhar dinheiro, a borracha era R$8.000 o quilo. É mesmo, aí fomos. E começamos a cortar seringa fazendo borracha. E o coronel, seringueiro bom. Mas não tinha mulher. Nós estamos com 5 anos que não vê a mulher, coronel. Vem aqui o barracão e volta, mulher não tem, só homem. Ele disse, quando a guerra se acabar, meu filho, vem tanta família pra cá que vocês vão ver. Muita mulher, moça bonita. Metido em Tropical Maracanã, Gazimir Aurora e Linha Alandrez. Pra dançar homem com homem. Coisa mais triste não se vê uma mulher. E as poucas que tem nem aparece pra gente. O coronel disse que dessa vez ia trazer. Vamos dançar, doutor? E tem jeito? Bora. Reclamava pro coronel que não tinha mulher. O coronel, deixa a guerra se acabar, rapaz. Deixa essa guerra. Quando essa guerra ia acabar, acabou-se em 45. Aí quando foi em 46, coronel, nós vamos querer meu dinheiro, coronel, o contrato. Ah, mas não chegou nada aqui. Vamos bater no palácio. Excelência, cadê nosso dinheiro? Ele disse, meu filho, isso aí Deus abençoe. Acabou-se guerra, acabou tudo. É mesmo, coronel, é. Coronel, nós voltávamos para trás sem dinheiro, vinha contando com esse dinheiro para ir embora para o Ceará. Eles foram vítimas de um engodo oficial, pode-se dizer assim, não é? O governo fez uma propaganda enorme para recrutar esses soldados com a promessa de que eles estavam como se indo para a guerra e que eles teriam todas as vantagens e os benefícios que seriam dados aos pracinhas que estavam indo para a Itália. Só que eles não tiveram nada
Né? Depois que a guerra acabou, acabada a guerra e recuperadas as plantações da Malásia, ninguém precisava mais se preocupar com a produção brasileira, esqueceram esses homens lá no meio da Amazônia. Com o fim da guerra, a borracha da Amazônia perde novamente seu lugar para a Malásia e a produção dos seringais do Acre sofre uma queda brutal. Durante os 20 anos seguintes, o Acre se mantém relativamente isolado, até que na década de 60, os militares colocam em execução um novo projeto econômico para a Amazônia. O presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. Com a intenção de levar o Brasil a integrar o grupo dos países desenvolvidos, tem início uma exploração indiscriminada das riquezas florestais, biológicas e minerais da região. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. Para atrair empresários, o governo oferece financiamento e isenção de impostos, facilitando a instalação de indústrias agropecuárias na região. Na década de 70, os seringalistas, os donos dessas áreas, ou os comerciantes, o preço da borracha caiu e eles começaram a viver um processo de endividamento com o Banco da Amazônia, que era quem financiava o processo todo produtivo da borracha. E esses seringalistas, então, começaram a ter que vender as suas áreas. E quem comprou os seringais foram fazendeiros, especuladores do sul do Brasil, que passaram, então, a transformar esses antigos seringais em empresas agropecuárias. Isso aqui era uma colocação de seringa, né? Isso aqui era uma colocação de seringa chamada Santa Maria. Era mata, toda mata virgem. Isso aqui tudo era mata virgem. E hoje nós estamos aqui e estamos vendo o que é que tem. Gado, campo, muito sol, mas um pouquinho de floresta que tem ali no meio, a gente está vendo a motosserra acabando com ela. E o gado começou a dominar. E aí o fazendeiro já começou a ameaçar companheiros que moravam por aqui, né? Nessas colocações, começaram a ser ameaçados, né? Ou vocês saem, ou nós chegamos e derruba a casa. E a gente começou já a se aperrear, porque nem morar lá no seringal a gente não estava mais podendo morar. Porque o fazendeiro chegava e dizia, olha, eu comprei tudo aqui e vai embora todo mundo, desocupa. E aí partimos para os empates. Fazer os empates, né, para não deixar derrubar a floresta. Nós já tinha esse linguajar, que é um linguajar caboclo do empate. Na hora que surgiu a destruição das nossas colocações pelos peões, aí nós tivemos a lembrança e a atitude de criar o empate contra a destruição das nossas florestas, contra a expulsão dos nossos companheiros, juntando os nossos companheiros seringueiros, as companheiras seringueiras. Pode ficar despreocupado que ninguém... Não, rapaz, eu não tenho medo. Claro que não, que você é um trabalhador que nem nós. Então, uma vez o senhor acabando com essa riqueza que é sua, que é nossa, que é do seringueiro, que é de todo o trabalhador, é uma beleza para eles que eles vão ficar com tudo, porque aqui tudo vai ficar cercado de arame e cheio de boi. Mas quando a gente chegava na fazenda para fazer o empate, a polícia estava lá, de arma na mão, né? Pedindo para a gente não encostar, e a gente ia encostando e dizia, olha, nós só queremos o seguinte, que pare a derrubada. Nós não tínhamos força suficiente para resistir num confronto armado com a polícia. E, por outro lado, o nosso ideal não era partir para um confronto, porque também sabíamos que não tínhamos força para isso. E resolvemos criar um movimento pacifista. E aí, acionamos mulheres e crianças para os movimentos de empate. Derrubando a floresta, eles não teriam mais como viver. Então, eles acabariam perdendo o direito de posse. Então, o empate foi uma manifestação espontânea desses seringueiros de dizer, bom, nós temos direitos e se nós deixarmos que a floresta caia,
nós vamos perder a oportunidade de continuar morando aqui. A floresta ficando de pé, os nossos direitos podem ser reconhecidos. E aí a gente se achou com necessidade de fundar exatamente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, em 77, né? Junto com o companheiro Chico Mendes, né? O companheiro Raimundão. Ao perceber o grau de organização desses grupos, os fazendeiros passam a apontar suas armas para os líderes do movimento. Os caras andavam dizendo assim, tem que matar o Sabá. Nós temos que pegar eles, porque ele é a liderança de lá, é o cara que faz, que convida o povo para fazer empate, não sei o que, não sei o que. Que mantém os contatos, né? Mas eles diziam que, de qualquer maneira, queriam pegar o menos um da minha família, né? Que era para destabilizar, com certeza ele achava que ia destabilizar, né? Eu ia esvorecer da luta e tal. Isso fizeram com meu filho. Aí recebeu um tiro de espingarda, né? Mas por felicidade, o cabra errou. Qual é o braço? Tá aqui. O tiro pegou aqui. Eu comecei a participar dos empates na época, eu tinha 15 anos, né? Aí foi 15 anos, aí foi 16 anos, foi 17 anos. Chico na época era vivo ainda, né? No final da década de 70 é criada a União dos Povos da Floresta, reunindo seringueiros e índios. Naquele momento nascia uma sensação de que nós devemos nos defender. Então, entre índios e seringueiros passou a predominar um entendimento e muitas questões, muitos conflitos do passado foram sepultados, né? O índio, apesar de ter sido massacrado pelo branco, começou a entender que o seu verdadeiro inimigo não é o seringueiro, mas são realmente os patrões dos grandes latifundiários. E foi exatamente com esse pensamento que acaba de se selar a aliança dos povos da floresta, a aliança dos índios e seringueiros. Eu vi muito Chico nas assembleias indígenas, todas elas eu acompanhei aqui na década de 80. O Chico não perdia uma das assembleias indígenas, além de conhecer algumas terras. Nós queríamos era defender a floresta, né? E aquilo às vezes nós dizia para o Chico Mendes, mas Chico, será que vão lhe matar e ninguém faz nada? Ele disse, eu não quero sangue derramado. Eu quero lutar, mas não quero ver sangue derramado. Tinha sido assassinado o Wilson, tinha sido assassinado o Jesus Matias, tinha sido assassinado o Calado. E cada um assassinato desse dava mais razão para nós lutar, intensidade. Chico Mendes, com a morte do Wilson Pinheiro, se torna uma das maiores lideranças desses trabalhadores. E Chico Mendes tinha características especiais. Ele havia sido alfabetizado por um antigo revolucionário que havia fugido da ditadura Vargas e que morou anos dentro da fazenda, Euclides Távora. E esse Euclides Távora, ele ouvia a BBC de Londres todas as noites em companhia do Chico e explicava para o Chico o que era o comunismo, o que era o socialismo, o que era ideologia, o que era a luta de classes. Então Chico Mendes, além de um homem muito inteligente, ele teve uma formação especial que o diferenciava. Eu voltei para Rio Branco em 81. E aí eu voltei para entender exatamente os desdobramentos, o que estava acontecendo, né, nesses conflitos. E um jornalista daqui de Rio Branco, Elson Martins, ele falou, olha, se você quer entender, você precisa entrevistar um líder sindical, que é vereador em Chapuri, e porque ele é a pessoa-chave para você compreender o que está acontecendo aqui. E era o Chico Mendes. E eu fiz uma entrevista com ele no jornal Varadouro, que era um jornal muito importante aqui no Acre. Era o jornal que contava essas histórias numa linguagem acessível, todo mundo lia, os seringueiros, todo mundo ficava em torno do jornal toda semana para ler. E o Chico era correspondente desse jornal em Chapuri. É impressionante o valor que ele deu à mídia, à imprensa, sabe? Ele tinha assim chegava na cidade, aqui mesmo nessa casa, que eu construí ela em 1980, ele dormiu várias vezes aqui. Ele chegava de Chapuri, ele vinha aqui para contar as novidades e pedir para a gente denunciar tais pessoas. Ele percebeu muito cedo que existia nas cidades pessoas que podiam apoiar a luta deles, incorporar a luta deles, entendeu? E ele saiu catando essas pessoas na universidade, na imprensa, na igreja, nas organizações não governamentais que começavam a chegar. Eu senti tão forte
a injustiça que se cometia contra os verdadeiros habitantes da floresta e tudo, que eu joguei na lata do lixo aquela ideia de isenção, sabe, jornalista. Não. Tinha tanta gente do outro lado contando a outra versão, que era preciso ter pelo menos um contando a versão do lado dele, né? Para vocês terem uma ideia, no ano passado, mesmo com toda essa resistência, foram queimados na Amazônia 20 milhões de hectares de floresta. Se isso continuar, daqui a 10 anos, a Amazônia será um deserto. E quando terminou a entrevista, ele falou assim, olha, nós vamos ter uma grande reunião em Chapuri na próxima semana, você não quer ir e ver o que está acontecendo lá? E eu fui. E fiquei muito impressionada, porque, diferentemente do que eu havia pesquisado num seringal de profunda injustiça em relação aos seringueiros, em Chapuri era uma enorme mobilização. Os seringueiros estavam no sindicato, eles estavam fazendo os empates, eles sabiam todo o desmatamento onde estava acontecendo. E uma vez numa reunião, um seringueiro levantou-se e disse, por que não fazem com a gente da mesma maneira que fazem com os índios? Demarcam um entorno de uma terra e eles se organizam lá dentro. Pode demarcar uma reserva extrativista para nós e a gente lá dentro sabe se organizar. Então o Chico Mendes, que estava na reunião, e a Maria Alegrete, antropóloga, que assessorava ele, se olharam e disseram, olha, é a proposta. Nesse encontro, em 85, eles decidiram que eles queriam uma reforma agrária que mantivesse intacta a floresta, que reconhecesse os direitos de posse, mas como um território, e não como lotes individuais. E que o Estado fosse responsável pela proteção. Eles definiram nessa ocasião o que eles queriam. E depois um grupo de antropólogos, advogados, nós demos formato institucional e legal a essa ideia, que acabou sendo definida como as reservas extrativistas. Essa ideia do viver extrativista, a legalização dessa ideia é uma revolução digamos assim, na ideia antiga de reforma agrária. Mas não é só isso. Tem também uma mudança muito grande no conceito de proteção ambiental. Porque o que nós herdamos, principalmente dos americanos, são a ideia de parques onde não tem a presença humana. Para preservar a natureza é preciso tirar o homem dali, senão você coloca o elemento devastador. No caso nosso, a presença do índio ou do seringueiro é quem garante a preservação da natureza. E o Chico acabou sendo, então, o símbolo dessa mudança de perspectiva e dessa conciliação entre o problema social e o problema ambiental. Eu queria agradecer à sociedade para um mundo melhor. I want to thank the Better World Society for its efforts to defend the world's environment. A estrada que conecta o Acre ao sul do Brasil, a BR-364, estava sendo asfaltada nesse momento. Em 86, 87, começou o asfaltamento dessa estrada. O BID, financiador da estrada aqui para o Acre, ele estava sendo muito pressionado para não permitir que a estrada provocasse um impacto muito grande. Então o banco fez um conjunto de exigências para o governo brasileiro. Entre essas exigências estava a proteção dos territórios indígenas e o Chico passou a reivindicar a proteção dos territórios dos extrativistas também. O Chico foi aos Estados Unidos, na reunião anual do banco, levou essa proposta. Em 87, o BID resolveu suspender o financiamento, enquanto o governo brasileiro não cumprisse essas exigências. E foi aí que a história do Chico mudou de direção. Ele passou a ser acusado de ser uma pessoa contra o progresso, de defender interesses internacionais na Amazônia, de não ter o espírito, né, nacional, de ser um agente infiltrado na Amazônia. Nesse contexto foi que o assassinato dele foi preparado. Vários pistoleiros estão sendo espalhados por toda aquela região para tentar eliminar algumas lideranças nossas. Eu, pelo menos, sou vítima até hoje, a partir de 77 até agora, de 6 atentados. Felizmente, por incrível que pareça, escapei de todos eles. Na época eu morava no Seringal Santa Fé, né, numa colocação chamada Morada Nova. Inclusive o Chico morou muito tempo lá com a gente também, né, porque a gente era pequeno, né.
E aí, no dia 17 de dezembro, o Chico esteve lá no nosso lugar, acompanhado com 6 policiais, e aí falou pro meu esposo que tinha certeza que ia ser assassinado antes do Natal. Falou isso, as lágrimas correu no rosto dele, né? E meu esposo olhou para ele assim e falou: mas por que você tem tanta certeza assim? Ele falou: olha, as ameaças é constante, os jagunços chegam aí na porta da minha casa, exibir arma e tudo, então eu tenho certeza que eu não vou ver o Natal desse ano. Em 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes é assassinado. Eu prometo, diante do sangue do companheiro Chico Mendes, que eu vou dar continuidade ao trabalho que ele fazia. Depois que eles tiraram a vida de Chico Mendes, pensando que eles iam ficar com arco na mão, para eles foi pior, porque tiraram a vida de Chico Mendes e aí a luta fortaleceu mais ainda. Sem dúvida, nós perdemos muito com a morte do Chico. Perdemos uma liderança com uma capacidade de articulação inigualável. O Chico era uma liderança que falava menos do que ouvia. Então ele era o ponto de encontro de várias ideias diferentes. Ele era o ponto de encontro entre verdes, vermelhos, índios, seringueiros, antropólogos, políticos. O Cachoeira agora é reserva extrativista. Não sei se a morte dele salvou a Amazônia, mas sem dúvida ela trouxe visibilidade para o que estava acontecendo aqui e provocou uma onda de solidariedade. Nós vencemos! Eu tenho muita esperança, sim. E essa esperança redobra e esse otimismo vem mais, aflora muito mais, quando você tem, como eu tive a oportunidade de conviver num pedacinho desse ambiente, do que significa esse ambiente, do que significa essa floresta. Essa área aqui é o pai Chico Mendes. O pai é Projeto Agroextrativista Chico Mendes. Essa é uma samaúma. O pessoal dá um outro nome para ela que chama Rainha da Floresta. O caboclo está indo na floresta, está com sede, o galho maior dela, ela aponta para onde está a água mais próxima. E isso o caboclo sabe, nós sabemos isso muito bem. Então uma árvore como essa, que é muito procurada pelos madeireiros para fazer celulose, para fazer laminado, para fazer caixarias, mas uma árvore como essa fica a vida inteira aqui. De azedeira, mas eu chamo de orelha de anta, é um nome popular. E ela tem bastante água na textura da folha. E não precisa de eu carregar corote d'água na floresta. Eu pego a folha e posso mastigar, aglutino a água e jogo o bagaço da folha fora. Esta é uma fava orelhinha, é uma das espécies que a gente utiliza já para venda também, entrou. É uma espécie nova e que foi descoberta porque as pessoas só conheciam 4 espécies no mercado, que era o mogno, a cerejeira, o cumaru-ferro e o cedro. Hoje tem uma variedade, é um pouco de madeira, um pouco de castanha, um pouco de borracha, um pouco de açaí, um pouco de mais alguma coisa, com mais o seu fundo de quintal e o seu sistema com banana, abacaxi, mandioca, arroz e feijão. Você faz a sua sustentabilidade. Antes eu não pensava assim, eu pensava em mim. O meu pai pensava nele, não pensava em mim. Hoje eu já penso no meu filho. E eu tenho certeza que o meu filho vai pensar muito mais nos filhos dele. Nós vamos fazer um trabalho de pesquisa sobre a origem da nossa comunidade. Como é que os pais de vocês vieram parar aqui? No ano de 2001, surgiu essa ideia de nós fazermos uma aula mais voltada ao meio ambiente. Ou seja, seria a aula dentro da própria floresta. Um laboratório vivo. Essa aqui é jutaí. O fruto dela serve para o veado comer, a cutia, a paca. E a casca dele, o chá da casca. Vai anotando. Serve para gripe. E a água, que chama vinho, é o melhor remédio para anemia.
As crianças estão aprendendo com os pais, né? Porque não somos nós que damos essa aula, são os pais, né, que ministram a aula. Então é o momento em que a gente tem aí a combinação de metodologias tradicionais e a informação tecnológica que nós normalmente utilizamos. Só dali para cá nós descobrimos mais de 60 espécies de plantas medicinais. Esse aqui é o coco do murmuru. Esse aqui é a solva. Esse aqui é a frutinha do torém. Na verdade, essa palavra, florestania, ela expressa um sentimento de pertencimento à floresta. É necessário, portanto, para que a florestania sobreviva, que o pessoal do litoral consiga criar a sua litorania, entendeu? Que o pessoal das montanhas consiga criar a sua montanhania, porque não dá para a gente cercar a Amazônia e tentar viver aqui de maneira preservada se o mundo inteiro está explodindo. É necessário que todas as populações, em todos os locais, encontrem o seu ambiente, a sua cultura, o seu jeito de viver, um equilíbrio entre civilização e natureza. Quando a floresta não tem valor e os serviços que a floresta presta para o clima, para os recursos hídricos, né, para a vida, para a manutenção da biodiversidade, esse serviço que a floresta presta, ninguém paga por ele. E, portanto, como ele não tem valor, ele é facilmente descartado. É muito barato você destruir a floresta. A floresta ela não serve só para produzir, para nos dar uma renda que nós sobrevivemos disso, mas também dá o ar que nós respira. Então a gente pode tirar tudo de forma sustentável e garantir o dia a dia das famílias na Amazônia e no Brasil e no mundo. Como eu gosto